A polêmica do filme Assim que Acaba é uma das maiores dos últimos tempos. Ela tem sido bastante comentada aqui nas redes sociais e eu não podia deixar de trazer esse conteúdo para vocês. Então, nesse vídeo você vai encontrar todo o resumo de tudo que aconteceu até agora e os próximos vídeos que eu postar vão ser de atualizações que vão surgindo no momento, tá bom? Então, pega uma pipoca porque essa história tem reviravoltas, acusações e uma batalha legal. Antes da gente começar, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Fernanda Fernandes e aqui a gente fala sobre cultura pop e tudo o que tá acontecendo no mundo do entretenimento. Principalmente para você, pessoa ocupada que não tem tempo de ficar caçando tudo que tá acontecendo aqui na internet. Aqui eu resumo tudinho para você. Para quem não sabe, o filme É Assim que Acaba, ou It Ends With Us, é uma adaptação de um best-seller da Colleen Hoover que foi lançado lá em 2016. A história acompanha a trama de Lily Bloom, que acaba se apaixonando por um neurocirurgião charmoso, o Ryle. Porém, com o passar do tempo, ela descobre um lado bem sombrio dele. O tema principal desse livro é violência doméstica, e a adaptação já estava sendo bastante aguardada pelos fãs desse livro. Porém, a produção e a pós-produção desse filme tem gerado bastante controvérsia. Antes da gente adentrar nos detalhes dessa história, vamos conhecer os personagens dela. Além da Colleen Hoover, que é a escritora desse livro, a gente também tem a Blake Lively, que é muito conhecida aí por muita gente, principalmente pelo seu trabalho em Gossip Girl. Mas também temos o Justin Baldoni, que é o diretor e ator principal desse filme. Outro personagem dessa história é o Ryan Reynolds, que é o esposo da Blake, e é bastante famoso aí com filmes como Deadpool. Os primeiros sinais que algo não estava muito certo com esse filme se deu quando eles começaram a divulgar o filme, quando ele estava estreando. Os fãs começaram a notar que a Colleen Hoover e várias outras pessoas relacionadas aí a esse filme haviam dado unfollow no Justin, que é o Ryle e também o diretor, no Instagram. Inclusive, a própria Blake Lively também deu um follow nele. Além disso, o Justin também ficou por fora de várias divulgações desse filme, e ele foi visto depois fazendo divulgações em lugares diferentes. Ou seja, onde a Blake estava, ele não estava, e vice-versa. Nessa época já começou um burburinho, mas nada muito concreto. Ninguém sabia o que estava rolando de fato. Porém, mais polêmicas foram surgindo. A Blake, ela foi bastante criticada da forma que ela estava divulgando esse filme na sua estreia. Ela estava tratando o filme como se ele fosse um romance fofo. Ela falou pro pessoal ir assistir o filme com as amigas, vestindo roupas com flores. Só que, gente, é um filme sobre doméstica. Então, os fãs da trama, né, que já leram o livro, ficaram tipo, como assim? Tá? Isso tem que ser levado a sério, não é uma coisa fofinha e bonitinha. Inclusive, a Blake estava usando esse momento de divulgar o filme para também divulgar as marcas dela de bebida alcoólica, que é uma marca que ela tem junto ao marido dela, o Ryan Reynolds, e também a sua marca de produtos para cabelo. E por causa disso, muitas pessoas começaram a cair em cima da Blake, falando que ela era muito insensível e que ela não estava sabendo tratar desse assunto bem. E então, como eu falei pra vocês, o Justin estava fazendo a promoção do filme de forma separada, né? Eles sempre eram vistos separados. E então a forma que ele estava fazendo a promoção era totalmente diferente da Blake. Enquanto ela fazia dessa forma fofa, de boas, romance, ele sim tratava dos temas sérios relacionados ao filme e avisava o pessoal que o filme era sobre isso e que era para ser levado a sério. Tudo o que estava acontecendo já estava deixando o pessoal na internet desconfiado de que algo mais sério estava rolando nessa produção e pós-produção do filme. E foi aí que, em dezembro de 2024, a bomba estourou de vez. A Blake Lively entrou com uma ação judicial contra o Justin Baldoni, acusando ele de e a criação de um ambiente hostil durante as filmagens desse filme. Segundo a denúncia, o Justin havia feito comentários inapropriados e também violado vários limites profissionais durante as gravações, como, por exemplo, improvisar uma cena de beijo que não estava no script. Foi aí que o New York Times publicou uma investigação mostrando mensagens em que o Justin trocou com o time dele. Nessas mensagens, supostamente, eles estavam orquestrando
uma estratégia de relações públicas, né, PR, para acabar e enterrar com a carreira da Blake Lively. Isso tudo teria se dado depois da Blake ter confrontado o Justin sobre essa acusação de assédio. E aí o Justin, para tentar sair por cima, junto ao seu time, bolaram toda essa estratégia de acabar com a reputação da Blake. E foi aí que começou uma verdadeira guerra de relações públicas. De um lado, a gente tem a Blake acusando o Justin de assédio e também de tentar acabar com a reputação dela, mas de outro lado tem o Justin supostamente fazendo tudo de errado, mas ele vai ter um momento que ele vai dar a sua resposta. Já já a gente chega lá. Agora eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar uma coisa bastante importante para vocês. Durante as filmagens desse filme, ocorreu aquela greve dos roteiristas lá de Hollywood e eles precisaram parar de produzir o filme por um tempo. E então, ao final da greve, eles iriam retornar às gravações, porém muita coisa já havia acontecido, então a Blake entregou uma lista de exigências para que ela voltasse ao set com mais segurança. Dentro dessa lista de exigências, a Blake pediu um coordenador de intimidade e também um produtor externo. A Blake também incluiu nessa lista a proibição de falar com ela sobre o vício em do Justin, também proibiu o Justin de mostrar imagens de mulheres sem roupas para ela, isso é importante, já já eu volto aí, e também referências do Justin em relação ao pai falecido da Blake. Também guarda essa informação que a gente vai voltar aí. E além de tudo isso, ela também pedia para que o Justin não improvisasse mais nenhuma cena de beijo ou nada do tipo. E então, depois de enviar essa lista e discutir tudo com o time, eles voltaram, terminaram a gravação do filme, ele foi editado e saiu aí para o público ver. E agora, voltando para onde a gente estava, chegamos na hora de que o Justin vai responder todas essas acusações da Blake. O Justin negou veementemente todas as acusações feitas pela Blake. Ele falou que todas essas acusações eram falsas, ultrajantes e também propositalmente sensacionalistas. O seu advogado, Brian Friedman, também falou que tudo isso que a Blake fez foi numa tentativa de corrigir a sua péssima reputação em Hollywood. E agora, voltando naquela lista de pedidos da Blake, que eu pedi para vocês guardarem as informações, vou falar para vocês qual foi a resposta que o Justin deu para algumas dessas acusações. Sobre o fato da Blake ter pedido para ele não mostrar mais vídeos de mulheres sem roupas para ele. Nesse caso, o Justin falou que o vídeo que ele mostrou era do trabalho de parto da esposa dele. E ele mostrou porque no filme, é assim que acaba, também tem uma cena de trabalho de parto. Ele queria mostrar pra Blake como é que ele queria que essa cena fosse, sabe? Foi tipo um exemplo. E também sobre o falecido pai da Blake. No caso, gente, o Justin, ele é bastante religioso. E ele sempre usa Deus e orações nos trabalhos dele, né? Na produção, na gravação, enfim, dos trabalhos dele. Ele tem esse quê bem espiritual, sabe? E o Justin sempre falava pra Blake que ele tava sentindo a presença do pai falecido dela ali no set. Bom, essas foram as respostas dele. Acreditamos? Não acreditamos? Não sei. Vamos adentrar ainda mais nessa história pra gente ver se a gente consegue tirar alguma conclusão. E aí, se já não bastasse, essa situação se intensificou ainda mais, porque o Justin moveu uma ação contra o New York Times. Com uma ação no valor de 250 milhões de dólares, o Justin processou o New York Times por difamação por causa daquela matéria, investigação que eu falei pra vocês há um tempinho atrás. Na visão do Justin, o New York Times havia feito uma matéria muito tendenciosa e falsa. Além disso, o Justin processou a Blake, o seu marido, Ryan, e também a publicitária do casal por ter feito essa ação de difamação e também por ter invadido a privacidade dele. Nesse processo, Justin revelou que a Blake teria ameaçado Justin em fazer acusações desse tipo caso ela não tivesse mais controle criativo na produção do filme. O início dessa batalha legal gerou vários acontecimentos em cadência sobre esse assunto. Eu vou falar para vocês uma linha do tempo. Essa batalha legal se desenrolou rapidamente com uma série de eventos importantes. Em dezembro de 2024, a Blake apresentou a sua queixa inicial contra o Justin. E também no mesmo período, o Justin processou o New York Times. No final do mesmo mês, a Blake entrou com um processo federal contra o Justin, que respondeu em janeiro de 2025 com esse processo que eu falei para vocês. Houveram também várias tentativas frustradas de ordem de
de silêncio, e o Justin também divulgou vídeos dentro do set de filmagens para dar o lado dele da história. Esse vídeo foi interpretado de diversas formas, né, pelo lado da Blake e também pelo lado do Justin. E o Justin não só divulgou esse vídeo, ele também criou um site, sim, um site com todos os detalhes do lado dele da história, inclusive o processo na íntegra que ele abriu contra a Blake e o Ryan. A reação dos fãs online sobre toda essa polêmica é bastante dividida. Tem gente que acredita que a Blake é a certa dessa história e também tem gente que acredita que o Justin que tá falando a verdade. O que é que você acha? Eu quero saber aqui nos comentários de que lado você tá nessa história. A minha visão é que é muito cedo pra julgar, é muito difícil a gente falar agora quem é que tá certo. A Blake, ela é envolvida em muita polêmica por ser uma pessoa tóxica, complicada de lidar. E também o Ryan, que é o esposo dela, né, também tá envolvido em muita polêmica por tentar tomar controle criativo de Deadpool, por exemplo. Então, assim, me parece que esse casal aí, muita gente fala isso, né, se juntou pra tentar tomar controle criativo da produção e pós-produção do filme É Assim que Acaba. A suposta prova sobre isso é que a Blake havia criado a sua própria versão do filme depois que ele já tinha sido gravado. Então, o Ryan fez o filme dele e aí a Blake criou uma outra versão. E já do lado do Justin, ele mostrou muitas provas de que muita coisa que a Blake falou eram falsas. Tanto que ele botou o vídeo, né, mostrando como eram as gravações. Nesse vídeo você consegue ver que, na verdade, não era bem como a Blake estava falando, que ele havia improvisado cenas de beijo, não era bem assim. Muitas coisas haviam partido, inclusive, da própria Blake. Complicado. Eu, pessoalmente, não consigo bater o martelo e dizer quem é que tá certo ou tá errado. Acho que a gente ainda tá muito cedo nessa história, tem muita coisa acontecendo e muita coisa pra acontecer. O processo ainda não foi finalizado, a audição, se eu não me engano, é ano que vem só. Então tem muita coisa pra rolar. Inclusive, eu venho trazer agora atualizações recentes sobre esse caso. Então, senta que tem mais. Recentemente surgiu uma nova voz nessa história, a Tyler Spencer. Ela é uma artista de storyboard que trabalhou no filme É Assim que Acaba junto ao Justin, que é, lembrando, o diretor desse filme e também é o dono da Wayfair, que é a empresa que produziu todo esse filme. Então, ele era, gente, o Big Boss, tá? Mas enfim, a Tyler deu entrevista ao programa australiano 60 Minutes Australia. Enfim, e foi em abril desse ano, ou seja, agora, porque estamos em abril. Ela afirma acreditar que a Blake fez tudo isso para tomar controle criativo sobre o filme e que ela teria se aproveitado da bondade do Justin para o manipular e passar por cima dele. A Tyler descreveu o Justin como um diretor gentil e respeitoso e que foi muito bom trabalhar com ele. Que além disso, ele tinha um compromisso muito fiel com a história do livro para trazer isso para o filme. O que muita gente diz foi o contrário do que a Blake fez, porque, gente, a Blake, a atriz principal desse filme, não leu o livro e também fez várias mudanças no figurino da sua personagem. A personagem, na verdade, parece a própria Blake, com roupas chiques e tal, umas combinações que a internet julgou meio esquisitas e que quem lê o livro fala que não tem absolutamente nada a ver com a Lily Bloom, né, a personagem do filme. No caso, o livro. Enfim, filme e livro. Essa fala da Tyler Spencer reacendeu a polêmica de que quem é que tinha realmente o poder dentro desse set. Porque, na teoria, era para ser o Justin, já que ele era o diretor e também o dono da produtora do filme. E então essas declarações da Spencer sobre esse assunto reacenderam toda essa polêmica de que a Blake estava tentando tomar controle da produção, assim como o marido dela, Ryan, fez com Deadpool, como expliquei pra vocês. Isso já era uma teoria bastante comentada na internet, então essa fala da Tyler Spencer foi o necessário para reacender totalmente essa polêmica e o pessoal vê isso como uma suposta prova de que a Blake teria sim tentado tomar controle. Paralelamente a isso, a Blake foi recentemente anunciada como uma das pessoas mais influentes na Times Magazine. E muita gente tá falando que isso basicamente foi um golpe de relações públicas, né, um golpe de PR, para tentar salvar essa reputação da Blake que tá, assim,
terrível depois de tudo que aconteceu, porque muita gente acha que ela é a errada da história. E no campo legal, as coisas continuam em andamento. O time da Blake recentemente falou que essa ação que o Justin moveu, né, contra a Blake e o Ryan, que vale comentar, foi de 400 milhões de dólares. Na verdade, ele teria feito isso porque a Blake acusou ele de então ele estava tentando salvar a sua reputação de alguma forma e aí respondeu com um processo desse. E pro lado do Justin, a equipe dele continua afirmando que ele é inocente, que todas as acusações da Blake são falsas e é por isso que eles abriram o processo. Inclusive, gente, a data do julgamento é para março de 2026, então a gente ainda tem muito caminho e esse assunto não vai acabar nem tão cedo. Então já esperem várias outras partes desse vídeo aqui no canal, tá? Bom, chegamos ao final desse vídeo e eu quero saber a sua opinião sobre toda essa treta. Eu sei que é uma história que já está sendo comentada aqui há muito tempo, mas meu canal é novo, então é óbvio que eu precisava trazer um resumo dessa história para quem não tá muito por dentro saber. E mesmo você que está por dentro dessa história, revisitar aí tudo que aconteceu para que os próximos vídeos todo mundo fique sabendo de todo o background, né, de tudo que aconteceu antes, tá bom? Me conta então o que é que você acha dessa história, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece, hein? Isso me ajuda muito. Vamos conversar nos comentários, assiste aqui os outros vídeos que eu já fiz no canal e a gente se vê em breve.